Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, para lermos os versículos de 23 a 26. 1 Coríntios 11, 23 a 26. Quero dar as boas-vindas a todos que estão nos visitando nessa manhã, de uma maneira especial, o pastor Hélio, pai do nosso irmão Guilherme e toda a sua família. É um prazer muito grande, que Deus os abençoe. Também está conosco a Raíssa. Isso, seja muito bem-vindo, e todos os demais queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Diz o texto sagrado: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças a Deus, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, todos anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Vamos orar, amados. Pai, eu quero pedir a Tua bênção para entregar a Tua palavra e entregá-la com fidelidade. Pedimos que o Senhor fale conosco. Me unge, Senhor, para que eu possa ser o Teu mensageiro, trazendo luz aos nossos corações, à nossa vida. Ó Espírito Santo, somente através de Ti podemos ser fiéis na entrega da palavra, podemos receber iluminação adequada para compreendê-la e o poder para colocá-la em prática. Senhor, enche, Senhor, esse lugar com a Tua glória. Vem tirando, Senhor, das mentes tudo aquilo que é compreensão errada e equivocada acerca da Tua vontade e da Tua palavra. Que haja o entendimento correto para termos a prática que agrada o Teu nome. Pois nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, eu quero iniciar com uma pergunta. O que é um sacramento? Nós estamos diante do que nós consideramos e entendemos como um sacramento, a Santa Ceia. Mas o que é um sacramento? Sacramento é um ato sagrado, ordenado por Cristo, com elementos visíveis, que representam uma verdade espiritual e que, quando recebido com fé, é usado pelo Espírito Santo para aplicar os benefícios da graça. E eu quero, mais uma vez, ler esse conceito e essa definição de sacramento. Sacramento é um ato sagrado, ou seja, dedicado a Deus, onde Deus se faz presente de uma maneira especial e graciosa. É um ato ordenado por Cristo, e o que foi ordenado por Cristo como sacramento, nós vamos encontrar apenas dois nas Escrituras Sagradas: batismo e Santa Ceia. E tem que ser o que foi ordenado por Jesus, não o que foi acrescentado posteriormente pelo entendimento da igreja, com elementos visíveis. E aqui nós temos o pão, nós temos o cálice, e no batismo nós temos a água, os elementos visíveis de uma graça invisível que já foi operada em nós, em Cristo Jesus, que representa uma verdade espiritual. E aqui há a necessidade da fé, porque sem fé todo sacramento não tem o efeito proposto pelo Espírito Santo. Há a necessidade de fé, porque nós vivemos pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, e sem fé o rito não passa de religiosidade sem manifestação e concessão de graça.
quando recebido com fé, porque sem fé não há proveito espiritual, não há manifestação da ministração espiritual. Quando ministrado, recebido com fé, é usado pelo Espírito Santo. Ou seja, os benefícios de participarmos da forma digna da Santa Ceia e do batismo, eles são aplicados pelo Espírito Santo de Deus, que aqui está nesse lugar para nos abençoar, aonde o Espírito Santo aplica todos os benefícios da graça. Amados, no batismo somos marcados como pertencentes ao povo de Deus, simbolizando o novo nascimento, o perdão de pecados e a nossa união com Cristo. Já na Santa Ceia, nós temos o alimento da nossa fé. Quando nós participamos da ceia dignamente, nós somos nutridos espiritualmente, nós somos alimentados espiritualmente. É o momento em que nós lembramos da morte de Cristo e renovamos a nossa esperança na segunda vinda bendita do Senhor Jesus Cristo, em comunhão com Ele e com a sua igreja. O texto que nós acabamos de ler de 1 Coríntios, queridos, trata especificamente da Santa Ceia. E nesse texto nós vamos aprender aqui 4 verdades sobre a ceia, 4 verdades sobre a Santa Ceia. E a primeira verdade que nós devemos considerar é que a Santa Ceia tem origem divina. Veja aí o versículo 23, por favor, permaneça com a Bíblia aberta. Leamos todos juntos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Note bem, queridos, Paulo está nos ensinando e deixando bem claro que a administração da Santa Ceia, a instituição da Santa Ceia, não veio e não provém de homens e nem de igrejas. Ela foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso que é um sacramento, porque foi ordenado por Cristo. A declaração de Paulo, recebi do Senhor, ensina que a Santa Ceia não é invenção humana, não é uma tradição meramente da igreja. A Santa Ceia é uma instituição divina, é uma ordenação do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui, porque fomos convocados por Ele para tomar parte da sua ceia, da Santa Ceia. Paulo não esteve presente na última ceia como os demais apóstolos, mas ele recebeu por revelação divina do próprio Cristo ressurreto. Esta revelação garantiu que o conteúdo que Paulo transmitiu à igreja de Corinto fosse autêntico, inspirado e fiel aos ensinos de Jesus Cristo e dos apóstolos, dos demais apóstolos. E se estabelece, queridos, um princípio fundamental. Os meios de graça, entre eles a Santa Ceia, devem ser fundamentados nas ordenanças claras de Cristo. Não podem ser modificadas por ninguém. E eu vou repetir: não podem ser modificadas por ninguém, tanto na forma, quanto no conteúdo, quanto em seu significado. Cristo definiu os sacramentos e como eles devem ser ministrados. Presta atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Alterar os significados além ou aquém do que Cristo estabeleceu é profanar a ceia do Senhor. É profanar a ceia do Senhor. Os benefícios da participação da Santa Ceia são conferidos àqueles que participam dignamente, como registrado nas Escrituras Sagradas. Quando Paulo usa a expressão vos entreguei, aponta para a transmissão responsável
da tradição apostólica. Assim como os profetas do Antigo Testamento eram porta-vozes autorizadas da palavra de Deus, os apóstolos foram fundamentos da igreja. E o que transmitiram como a ceia tem autoridade permanente. A ceia não é opcional, nem flexível. Quanto ao seu significado e forma, a Santa Ceia é vinculada à obediência ao próprio Senhor da igreja. A igreja pode dizer amém? Amém. Amados, o texto continua e afirma: na noite que foi traído. Amados, Jesus instituiu a ceia no exato momento de sua entrega voluntária. Sabendo que Judas o trairia, a ceia foi estabelecida num ambiente de traição, de dor e da iminência do sacrifício. E isso nos mostra o seu caráter sacrificial e redentor. Cristo, em perfeita consciência do que estava por vir, ofereceu o pão e o cálice como sinais visíveis da entrega do seu corpo e do derramamento do seu sangue. Devemos sempre nos lembrar que a ceia é inseparável da cruz. A Santa Ceia é inseparável da cruz. É um momento instituído não em tempo de glória, mas na hora mais sombria do Redentor, antecipando, amados, que a redenção viria por meio do sofrimento, como veio em Cristo Jesus, do seu sacrifício na cruz do Calvário. Nós recebemos a sua bendita redenção, louvado seja o seu santo nome. Primeira verdade, a Santa Ceia tem origem divina. Segunda verdade, a Santa Ceia é um memorial vivo. Veja aí o versículo 24, leamos todos juntos. Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Vamos ler mais uma vez, toda a igreja, versículo 24. Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Amados, aqui nós queremos destacar três verdades. Primeiro destaque, o texto diz: isto é o meu corpo. E aqui nós temos a oferta pessoal de Jesus, a entrega do seu corpo. Como ele diz: a minha vida ninguém a tira de mim, eu espontaneamente a dou. A expressão de Jesus, isto é o meu corpo, não deve e nem pode ser entendida de forma literal. No final do versículo, deste versículo, Jesus deixa bem claro, todos comigo: fazei isto em memória de mim. O texto é muito claro e nós precisamos compreender o texto dentro do seu contexto e dentro da iluminação própria do próprio texto, quando assim o tem e esse o tem, em memória de mim. O sentido é simbólico e sacramental. O pão representa real e espiritualmente o corpo de Cristo entregue ao nosso favor. Entregue ao nosso favor. É uma presença real, sim, mas não material. É uma presença real espiritual, porque Ele está aqui e de uma maneira gloriosa e poderosa no pão que Ele o repartiu. Amados, Jesus nunca disse aos seus discípulos, quando entregou o pão, depois de consagrado: isso sou eu. Ele não disse isso. Ele não disse: isso sou eu. A Santa Ceia não foi ordenada por Cristo para perpetuar o seu sacrifício, para atualizar o seu sacrifício,
para que Cristo seja oferecido mais uma vez a Deus em sacrifício, mas como memorial do seu sacrifício, sacrifício único e suficiente. Louvado seja o nome do Senhor. O uso da palavra isto é, e no grego a palavra é estin, essa palavra é, no grego, no original, tem o significado representativo. E isso nos faz lembrar de outras figuras de linguagem bíblicas. Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a videira. Quando Jesus se refere, meu corpo, refere-se à vida humana real de Jesus, assumida na encarnação e oferecida voluntariamente pelos nossos pecados. A ceia nos confronta com a realidade do Calvário. A morte de Cristo foi real, dolorosa, única e redentora. Oferecer a Cristo em sacrifício pelos nossos pecados na Eucaristia de forma incruenta, ou seja, sem derramamento de sangue, é modificar o significado da Santa Ceia. É ministrar de forma indigna e contrária ao Evangelho. É negar a suficiência do sacrifício consumado de Cristo na cruz. É obscurecer a graça e trazer juízo sobre os que participam sem discernir o corpo. A Santa Ceia não é repetição de sacrifício. A Santa Ceia é a sua proclamação. Aleluia. Participamos dela com fé, em memória de Cristo, nutridos espiritualmente por sua presença real, não corporal, mas pela ação do Espírito Santo, para nossa edificação e perseverança. Aleluia. Segundo destaque do texto, o texto diz: isto é o meu corpo que é dado por vós. E aqui nós temos a doutrina da substituição e expiação. A frase, dado por nós, revela o propósito vicário da morte de Cristo. Ele morreu por nós, isto é, Jesus morreu em nosso lugar, Jesus morreu no seu lugar, para que você tenha vida e vida em abundância. Ele assumiu a pena dos nossos pecados, essa penalidade que devia ser imposta a nós, Jesus assumiu lá na cruz do Calvário. Ele deu o seu corpo. E o uso do tempo verbal no particípio dado indica a ação consumada e eficaz na cruz. Consumada e eficaz na cruz. O crente, ao comer o pão da ceia, declara com fé: Ele morreu por mim. Quando você estiver comendo do pão consagrado ao Senhor, afirme no seu coração: Jesus morreu por mim. Podemos afirmar isso todos? Jesus morreu por mim. Mas há um terceiro destaque: fazer isto em memória de mim. Nós temos um memorial vivo da cruz. A ceia do Senhor é por ordem de Cristo. É por ordem de Cristo um memorial consciente e reverente da sua morte. Mas esse memorial é muito mais do que uma lembrança emocional. No conceito bíblico, memorial não é apenas recordar mentalmente, mas tornar presente a consciência, uma realidade decisiva e transformadora. A ceia, amados, é um ato ativo e espiritual, e que nós nos voltamos com fé renovada à cruz, não para reviver ou viver o sacrifício,
mas para celebrar os seus efeitos eternos. Aleluia! Não é um rito mecânico ou místico, é um chamado à lembrança da graça, à renovação da fé e ao compromisso com Cristo. Em memória de mim, é uma convocação à adoração centrada no Evangelho, nele, em Cristo Jesus, e não nos elementos, com consciência, reverência e gratidão. Amados, a primeira verdade: a Santa Ceia tem origem divina. Segunda verdade: a Santa Ceia é um memorial vivo. Terceira verdade: a Santa Ceia é sinal da nova aliança. Veja aí o versículo 25, olha o texto, o que é que diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Toda a igreja comigo, por gentileza. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Amados, nessa pequena frase nós temos 4 lições preciosas, 4 destaques. Primeiro destaque: este cálice é a nova aliança. Nós temos aqui, queridos, o cumprimento das promessas proféticas. Jesus afirma que o cálice representa o quê? A nova aliança. Todos. Jesus afirma que o cálice representa o quê? A nova aliança. A nova aliança que foi prometida pelos profetas alguns séculos atrás. Lá em Jeremias, no capítulo 31, você vai encontrar isso. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Essa aliança seria interna, com a lei de Deus escrita no coração, pessoal, com relacionamento direto com o Senhor e perdoadora, como os pecados plenamente apagados, bendito seja Deus. Jesus, ao tomar o cálice, declarar: esta é a nova aliança. Ele está anunciando que essa profecia está se cumprindo nele. E quando nós participamos da ceia, nós estamos celebrando a nova aliança, não a da lei, mas a da graça, não a do juízo, mas a do perdão. É o momento, queridos, que temos que ter a consciência do que significa cada ato, porque com essa consciência vem a manifestação da fé e uma adoração viva e verdadeira ao nosso Cordeiro Senhor, o Redentor. Jesus, ao tomar o cálice e declarar: esta é a nova aliança, ele está anunciando que essa profecia se cumpriu nele. A nova aliança não é mais uma futura, mas real, presente e ativa, firmada no sangue dele, no sangue do Cordeiro. Velha aliança, havia necessidade de derramamento de perdão, de sangue para remissão, através do derramamento de sangue de animais. Mas na nova aliança, o Cordeiro de Deus, ele derrama o seu sangue para perdoar todos os nossos pecados. O que antes era sombra nos sacrifícios da antiga aliança, agora se realiza plenamente na cruz. Segundo destaque, olha o texto: esta é a nova aliança no meu sangue. E aqui nós temos o fundamento sacrificial da nova aliança. O sangue de Cristo é o selo da nova aliança. No Antigo Testamento, alianças eram ratificadas com sangue cruento, e a palavra cruento significa derramamento de sangue, e isso apontava para a seriedade do pacto e a necessidade de expiação. Jesus é o Cordeiro perfeito, cujo sangue purifica a consciência, Hebreus 9:14,
remove a culpa, 1 João 1,7, garante acesso a Deus, Efésios 2,13, e sela a comunhão eterna entre Deus e o seu povo, Hebreus 13:20. O sangue de Jesus, queridos, não é apenas um símbolo, é o meio real pelo qual a nova aliança foi estabelecida, com efeitos eternos e irrevogáveis. A igreja pode dizer amém? Terceiro destaque: beber do cálice. E aqui nós temos a participação ativa na redenção. A ordem que seus discípulos bebam do cálice, dada por Jesus, está convidando-nos a exercer a fé pessoal. É necessário crer que o sangue foi derramado por você, para você receber os benefícios desse sacrifício. Em Gálatas 2:20 está escrito, Gálatas 2:20, vamos ler todos? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Ao ordenar que seus discípulos bebam do cálice, Jesus está chamando a comunhão espiritual. Beber do cálice é participar dos frutos da cruz. Repito, beber do cálice é participar dos frutos da cruz. E que frutos são esses? Perdão, reconciliação, adoção e esperança. Ao ordenar que seus discípulos bebam no cálice, Jesus está reafirmando a aliança. Ao beber, o crente declara: eu estou unido a Cristo pela fé e vivo sobre os termos da nova aliança. Participar do cálice com fé é responder ao chamado do Evangelho, renovando o compromisso com Cristo crucificado e ressurreto. Quarto destaque: a ceia é sinal visível da nova aliança. Amados, participar da ceia é celebrar a nova aliança que nós temos em Cristo Jesus. A ceia é um sacramento, ou seja, um sinal visível e eficaz da graça invisível de Deus. Sinaliza a nova aliança, representa de forma visível a verdade espiritual da união com Cristo, confirma a nossa fé. Ao participar com fé, o Espírito Santo fortalece o coração e a nossa consciência, comunica Cristo espiritualmente, embora o pão e o vinho não se transformem em corpo e sangue, mas espiritualmente somos agraciados com todos os efeitos desse sacrifício redentor, e Cristo está presente espiritualmente para alimentar a nossa alma. A presença de Cristo é real, amém? A presença de Cristo é real, mas espiritual. A ceia é um ato de renovação da aliança. Você hoje quer renovar a sua aliança com o Senhor Jesus, reafirmar a sua fé, os seus compromissos com Ele, assumido quando você entregou a sua vida a Jesus, recebeu a Jesus, abraçou o Senhor Jesus. A ceia é uma renovação da aliança. É um testemunho público de que pertencemos a Cristo. Quando eu participo da ceia, eu estou testemunhando publicamente: eu pertenço ao Senhor Jesus. Primeira verdade, a ceia tem origem divina. Segunda verdade, a ceia é um memorial vivo. Terceira verdade, a ceia é sinal da nova
aliança. Quarta e última verdade: a Santa Ceia é proclamação e esperança. A Santa Ceia é proclamação e esperança. Versículo 26, olha o texto que aqui diz: anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amados, esse texto aqui tem dois destaques. Vamos dividir em duas partes. Primeiro destaque: a ceia é um anúncio público da morte de Jesus. A ceia é um anúncio público da morte de Cristo. E nós estamos aqui para anunciar publicamente a morte de Cristo. E hoje, como o nosso culto está sendo transmitido para o mundo todo e que poderá ser visto por centenas e milhares de pessoas, essa igreja potencializa o seu testemunho. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Jesus morreu na cruz para pagar a sua dívida, para perdoar todos os seus pecados. E pecados confessados são pecados perdoados e de forma definitiva, por conta dos méritos do Senhor conquistado na cruz do Calvário. Anunciar a morte do Senhor. Quando participamos da Santa Ceia, estamos proclamando que Jesus morreu na cruz para nos salvar. A Santa Ceia é uma declaração visível de fé diante da igreja e do mundo. Jesus morreu para nos salvar. Ele entregou o seu próprio corpo. Ele derramou o seu precioso sangue. Mas há um segundo destaque. Convido a equipe de louvor. A ceia é um anúncio público da sua segunda vinda. Diz o texto sagrado: anunciais a morte do Senhor, todos comigo, até que Ele venha. E todos nós podemos dizer: Jesus está voltando. Nós podemos dizer nessa manhã, ao tomar o pão, ao beber do cálice, clamarmos ao Senhor: Maranata, vem, Senhor Jesus. Desejarmos a sua gloriosa vinda. Somente aquele que nasceu de novo, somente aquele que tem convicção do que implica ter uma vida com Deus, é que pode dizer: Maranata, vem, Senhor Jesus. Porque o que acontecerá com o seu povo, quando ele vir na glória celestial, é algo glorioso, extraordinário, bendito e maravilhoso. Aleluia. A Santa Ceia proclama duas verdades ao mesmo tempo. Evangelístico, lembra ao mundo que a salvação está na cruz de Cristo e só na cruz do Cristo. É escatológico, porque apontam para o futuro glorioso quando Jesus voltar. A Santa Ceia une passado e futuro. Recordamos o sacrifício de Jesus e alimentamos a nossa esperança na segunda vinda. Ao comer do pão e beber do cálice, confessamos nossa fé em Jesus e renovamos nossa expectativa da sua vinda. Nós devemos participar, queridos, da ceia com gratidão pelo que Cristo fez e com alegria pelo que Ele ainda fará. Ele já entregou o seu corpo, Ele já derramou o seu sangue, isso Ele já fez. E o que Ele fará? Ele virá em glória, em majestade e em grande poder. Virá buscar a sua igreja, aonde os que morreram em Cristo ressuscitarão com o corpo já glorificado, e os que estiverem vivos serão arrebatados e com o corpo transformado, corpo imortal e incorruptível. Esses serão reunidos para o grande banquete celestial, e aí estaremos para sempre com o Senhor por toda a eternidade. Louvado seja o nome precioso do Senhor Jesus. Devemos participar da ceia com gratidão, com alegria, com louvor pelo que Ele fez e pelo que Ele fará, até que Ele venha. A ceia, até que Ele venha, é um lembrete contínuo de que pertencemos ao Senhor
e aguardamos a sua gloriosa volta. A ceia do Senhor é mais do que um símbolo, é um ato de fé, adoração, comunhão e esperança. Ele nos chama a lembrar com gratidão do sacrifício de Jesus, a participar com reverência e fé da nova aliança, a proclamar a salvação em Cristo ao mundo e perseverar na esperança da sua vinda gloriosa. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos ficar em pé e louvemos ao Senhor.